Bom dia, ouvintes da Sindicep Rádio Web. Está no ar Sindicep Entrevista, o programa que traz os temas mais relevantes do momento para os servidores públicos e para toda a sociedade. Você pode acompanhar ao vivo pela página do Sindicep Maranhão no Facebook. No programa de hoje, vamos receber o fundador e coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, João Pedro Stedley. Na pauta, a reforma agrária e seus reflexos durante a pandemia. Coordenador, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer enorme voltar a conversar contigo, Ricardo, e cumprimentos por essa trincheira que vocês estão aí para informar a nossa militância e os trabalhadores em geral com informações verdadeiras sobre a realidade socioeconômica do nosso país, que vive tempos muito difíceis. Então, estou aqui a vosso dispor para, no que for possível, comentar alguns fatos da nossa realidade. João Pedro, a concentração de terras nas mãos de poucos sempre foi uma marca no Brasil. Pensávamos até que poderíamos avançar um pouco mais sobre esses temas sociais e a reforma agrária a partir do início dos anos 2000, né? Mas em menos de 15 anos, as forças reacionárias da direita se reorganizaram e deram um golpe que trouxe o Brasil de volta ao século XX, né? O ano de 2000 nos trouxe essa doença horrível e o governo Bolsonaro está arrasando com os trabalhadores da cidade, né? Com essa política negacionista. Como estão se virando nossos irmãos e irmãs do campo? Os assentamentos também estão sentindo estão sendo muito atingidos por essa pandemia? Bom, primeiro eu vou fazer um comentário geral, provocado pela tua primeira inquietude do que mudou no Brasil, porque o latifúndio, que é sinônimo de grande propriedade, é, na verdade, filho da escravidão. O Brasil só é um país latifundiário porque nós tivemos 400 anos de escravidão. E quando saímos da escravidão, eles libertaram, ou os trabalhadores escravizados conquistaram a liberdade, porém, os proprietários se apoderaram da terra. E ao longo dos últimos anos, para atualizarmos, então, se quisermos, os últimos 30 anos, com o advento do neoliberalismo, nós tivemos, na nossa realidade agrária, o enfrentamento permanente de 3 projetos para produzir na agricultura. E os 3 têm presença marcante aí no Maranhão, que vocês vão entender bem. Primeiro é o projeto do latifúndio atrasado. Ele é atrasado porque ele não produz nada. Ele enriquece se apropriando dos bens da natureza e acumulando de forma privada. Então o sujeito vai lá e pega uma ilha, como fez o Sarney, pega terra pública, como a maioria dos latifundiários aí do Maranhão. E aí o cara fica rico, né? Mas não foi com o trabalho, nem foi com produzindo. Então, a expressão atrasado é porque se baseia numa acumulação primitiva dos bens da natureza. Aí no Maranhão se formou um latifúndio, que é isso. Foram lá pegar as terras públicas, que antes eram dos quilombolas, que eram dos povos indígenas, ou na pior das hipóteses não tinham titularidade, mas era do governo estadual. E todo mundo sabe que durante a década de 70 houve uma grilagem, tem até um livro do padre Victor Asselin, denunciando a grilagem de terras públicas para o latifúndio. O segundo modelo é o do agronegócio, tido como moderno. Aí o capital vem de fora das multinacionais, dos bancos, mas eles não produzem alimentos. Eles produzem só commodities para exportação. Então eles exaurem a terra. Desculpe que eu tenho problema de voz, eu estou aqui tomar aqui uma aguinha. Você sabe que nesses tempos de pandemia, que já vai um ano, eu fechado aqui em casa, em prisão domiciliar, aumentou muito o trabalho.
Claro. Mas a voz virou meu instrumento de trabalho. Então, eu já vou ter que ir logo, a primeira, depois da vacina. Depois da vacina, eu vou procurar uma fonoaudióloga. Fique à vontade, fique à vontade. Bem, obrigado e desculpe os que nos acompanham, Ricardo. Então, o agronegócio, ele também não tem uma função social para o Brasil. Ele vai lá na terra, produz soja, milho, algodão, cana e exporta. Então, vocês aí no Maranhão foram assaltados por esse modelo, inclusive por fazendeiros do sul, gaúchos como eu, tomaram conta do sul do Maranhão. Ou as celuloses. Olha o absurdo de derrubar a mata pré-amazônica aí e botar eucalipto, né? Que é um monocultivo, como os cientistas dizem, é um deserto verde. Bom, e o terceiro modelo é o modelo da agricultura familiar, camponesa, que é o nosso, que é o que se dedica a produzir alimentos. Então, esses três projetos se enfrentam todo dia e se enfrentam lá no governo. Na época do governo Lula e Dilma, o latifúndio atrasado foi combatido, mas prevaleceu no governo o agronegócio. Sim. Todos os ministros da agricultura do Lula e Dilma eram do agronegócio, Roberto Rodrigues, Cátia Abreu, e também estava presente no governo nós, no MDA, né? A agricultura familiar. Agora, com esse governo insano, genocida, quem está no governo? O latifúndio atrasado, representado lá pelo ministro do Meio Ambiente, pelo secretário de Política Fundiária. Olhe, pelo amor de Deus, eu chego a ficar nervoso. De novo, para dialogar com vocês do Maranhão. Eu estava, dia 10 de maio de 1986, olha aí, tempos corridos, numa reunião em Goiânia, na CPT, que naquela época ajudava os movimentos, e ainda ajuda, claro, quando chegou a notícia do assassinato do nosso querido Padre Josimo Tavares. Horrível. Que era vigário numa paróquia do Bico do Papagaio, mas a CPT regional tinha sede em Imperatriz. Quando ele foi subir na paróquia de Imperatriz para ir lá na sede da CPT, os pistoleiros mataram ele pelas costas. Quem eram os pistoleiros? Financiados por fazendeiros da UDR. O atual presidente da UDR, essa famigerada e assassina entidade, agora é ministro das Terras Públicas, é o secretário de Política Fundiária. Entendeu? Então, a UDR está tomando conta. A irmã Dorothy, também vizinha de vocês, ela morou um tempo lá na região de Imperatriz, foi assassinada no Pará também por fazendeiros da UDR. Então, essa gente agora está mandando. São eles, por exemplo, que mandaram e protegeram os 20 mil garimpeiros que estão invadindo terras indígenas, sobretudo na Roraima, no Amazonas, e certamente aí no Maranhão, estão estimulando, aí não é tanto, você sabe melhor que eu, não é tanto o garimpo em terras indígenas do Maranhão, mas aí é para extrair madeira, né? É, extração de tem madeira. Muito grande. Muito madeireiro protegido pelo governo. Né? Infelizmente. E o agronegócio está presente no governo Bolsonaro pela dona Maria Tereza, lá do Mato Grosso do Sul, que é o agronegócio controlando. E aí o agronegócio... Que aqui também já entrou bastante forte, né? Na região sul do Maranhão. Nossa, acabando estão... com o nosso cerrado. Acabando com o nosso cerrado. Acabou com o cerrado de vocês e vai acabar com as fontes de água. Perfeito. Porque o cerrado de vocês é também uma fonte de água. Muitas nascentes de água nasciam aí e depois corriam para os outros rios. Ao você colocar o monocultivo e botar veneno, que era outro aspecto que ia comentar, o governo Bolsonaro liberou mais de 300 novos agrotóxicos para a fazendeirada fazer a festa. Mas esses venenos matam. Matam a biodiversidade, matam as bactérias que tem no solo, destroem o meio ambiente e
envenena, inclusive, as nuvens. Porque quando eles passam o secante lá para a soja, para poder daí colher tudo no mesmo dia, aquele veneno secante em pó, ele não é absorvido nem pela planta, porque mata a planta, nem pelo solo. Ele sobe na nuvem. E depois, quando chove, cai na sua cabeça, seu Ricardo. Está tranquilão, caminhando. Infelizmente, é. Aí em São Luís, de repente, quando vier a chuva, torça para a chuva vir sempre do mar. Se ela vier da região de Balsas, virá junto com veneno. Então, esse é o cenário que nós estamos vivendo na agricultura e uma perseguição à agricultura familiar. Então, não só nós não temos representante no governo, como não temos diálogo e como eles estão adotando políticas sistemáticas de tentar derrotar o campesinato, de acabar com o camponês. O Bolsonaro vive dizendo aí nas lives dele para o Senado que vai acabar com o MST. Uma sorte que ele não entende de história. Ele irá muito mais cedo que nós para a lata do lixo da história. Pois é, porque a gente está falando aqui, você acabou de falar sobre veneno. Esse governo foi o que mais aprovou veneno. E agora, no meio de uma pandemia, não quer aprovar vacina. Quer dizer, como é muito louco esse governo, realmente. É difícil a gente entender e até procurar uma forma, né, de conviver com ele. Mas, o que esperar? Né? Como é que está a situação das escolas dentro do campesinato? Como está funcionando no meio disso tudo? Porque na cidade nós temos dificuldade que não temos acessibilidade ainda à internet. Imagina no campo, como é que está? Bom, o ano que passou foi perdido, nós temos que riscar no calendário, né? Não existiu nas nossas vidas 2020, para tudo. Porém, eu tenho que ser justo com a realidade. O campesinato brasileiro ainda foi um dos setores da sociedade brasileira que teve melhores condições de se proteger do governo insano, né, e do Covid. Por quê? Porque, veja, lá no interior, a população camponesa vive em comunidades, tá? Ou morando em cima do lote. Então, fica mais fácil, primeiro, manter um certo isolamento social. Então, não vai ter missa, não vai ter culto, não vá no terreiro, né? Não faça festa, né? No máximo, você fala com os vizinhos, daí é fácil, tu bota a máscara e fica 2, 3 metros longe, conversando, ou seja, tu mantém relações sociais sem correr o risco. Depois, como essas comunidades estão isoladas lá no território, você sabe que o vírus usa os viajantes como vetor de distribuição. Então, nas comunidades rurais que não tiverem mais visitas, que não vier gente de fora, né, não tem o vetor de circulação do vírus. Então, isso, de certa maneira, protege. Por isso que os índios aí do Amazonas estavam certos. Eu acho que no Maranhão também alguma tribo fez isso. Coloca uma barreira na entrada da reserva e não deixa nenhum branco entrar. E você já está protegido. Né? Não pode deixar entrar. Né? Como os governos em algum país mais são, né, proibiram os aviões, né? Tem vários aeroportos fechados no mundo inteiro, que é para controlar essa circulação. Segundo aspecto é o da comida. Quem mora nas periferias da cidade está passando fome. Tanto porque os alimentos subiram, quanto porque não tem emprego. Então, todos nós assistimos aquela verdadeira tragédia de 60 milhões de brasileiros, adultos, trabalhadores, das mais diferentes profissões, fazendo fila debaixo de sol, debaixo de frio, de chuva, na Caixa Econômica, para pegar R$600, que é uma merreca. Né? Mas por quê? Porque é a fome, né? Tu tem que pegar os 600 para fazer pelo menos uma feirinha, comprar arroz e feijão. Então o camponês se protegeu porque ele pode produzir, né, com condições de saúde. Né? Tu não corre risco ir lá na horta, não corre risco criar galinha. Tá?
E você, no mundo camponês, produz comida muito rápido, né? Olha aí as galinhas caipira. Tu tem ovo todo dia. Faz uma horta, 3 semanas tu já tem repolho, já tem alface, já tem, né? Já tem vegetais, né? E assim por diante. Então, eu acho que, de certa forma, nós nos protegemos. Bom, nós do MST orientamos, não deixa as crianças ir na aula, para proteger as crianças e proteger as professoras. Que, aliás, lá no interior, a maioria das professoras, tá, que são servidores públicos, participam do sindicato da categoria delas, mas elas moram lá na comunidade. Tá? Então, nós temos que proteger a nossa professora também, proteger a merendeira. Então, o MST levantou desde o início e até agora. Só voltar para as aulas, tá? Depois da vacina. Começando, inclusive, outra reivindicação que nós nos somamos com a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, combativa, que reúne todos os estados, é de que a categoria dos professores deve entrar junto com os idosos. Então, primeiro a turma da saúde, perfeito. Óbvio, né? Sim, Tem os sim. que estão na trincheira da batalha. Perfeito. Depois a saúde e os idosos, que também correm risco, e os professores. Claro. Essa é a nossa reivindicação. Bom, com tudo isso, então, nós imaginamos que só vai ter normalidade em reabrir as escolas se nós tivermos juízo, mas eu acredito que o movimento sindical vai segurar no tranco para impedir a abertura das aulas. Eu acho que nós só vamos ter normalidade lá pelo mês de junho. Tá? Então nós vamos perder mais um semestre, mas não é perder. Nós vamos ganhar a vida, né? Sim, porque sim, aqui não claro. se trata de qual é a nota que você tirou. É perguntar, morreu alguém da tua família? Não, então, opa! Ganhamos o ano, ganhamos a vida. Tá? Então, essas são as bandeiras, digamos, que o MST está lutando. Produzir alimentos, a volta às aulas só depois da vacina já para todo mundo. E o último aspecto que eu queria comentar, que você deixou no meio da conversa, que é o Fora Bolsonaro. Não há possibilidade de nós recuperar políticas públicas sérias, não só para o MST, não Sim. só para os servidores públicos, mas para o povo brasileiro. Olha aí, faltando oxigênio no hospital. Isso devia ser fuzilado, o responsável por isso, porque morreram pessoas na UTI, pararam de respirar sem saber por quê. E, como alguém disse, o Hitler matou com gás. Aqui eles fecharam o gás. Infelizmente. Mas a perversidade é a mesma. É a mesma. Tá? É a mesma. Então, nós, como MST e na Frente Brasil Popular e as centrais sindicais, vamos, inclusive, terça-feira, promover uma nova reunião. Nós queremos levantar a bandeira de novo do Fora Bolsonaro. E nós estamos fazendo uma leitura, Ricardo, que a conjuntura política para o Fora Bolsonaro mudou a nosso favor. Por quê? Porque no ano passado, a burguesia ficou quieta. A Globo batia no Bolsonaro, mas não pedia fora Bolsonaro. No fundo, a Globo queria controlar o Bolsonaro, que não conseguiu. Então começou a bater nele, até porque o Bolsonaro cortou verba de publicidade. Então, a burguesia ficou meio assim com o Bolsonaro, sabe que ele é um maluco, e tem responsabilidade por ter colocado ele lá, mas a burguesia ficou em dúvida em entrar no movimento Fora Bolsonaro, porque se nós conseguíssemos derrubar o ano passado, teria novas eleições, pela lei. E, portanto, novas eleições embaralham o jogo de novo, né? Sim. Novos candidatos, volta o tema do Lula livre, etc. e tal. Bom, agora, quais são os fatos novos que podem acelerar a campanha do Fora Bolsonaro? Primeiro, se houver um impeachment, não há necessidade de eleição. Ou sobe o Mourão, ou sobe o presidente da Câmara. Tá?
Por isso que a eleição do presidente da Câmara agora é tão importante, né? É tão importante, porque ele vai decidir o impeachment e ele, inclusive, pode vir a ser o novo presidente da República. Né? Bom, e segundo fator que a burguesia se deu conta, não tem acordo, não dá para botar focinheira no Bolsonaro, né? Eles achavam, não, nós vamos controlar o Bolsonaro, daí ele para de dizer bobagem e o Guedes toca a política econômica. Bom, primeiro, o Guedes é outro maluco, só pensa em privatizar, porque ele é sócio de bancos de investimento, ele é sócio do Banco Plural, tá? E ele é sócio do Banco Pactual. Então, é esses bancos de investimento que estão interessados na Eletrobras, que estão interessados nos Correios, que estão interessados na privatização das estatais. Essa é a pauta da Guedes. Só que essa pauta não resolve os problemas da economia. Então, de que adianta alguns bancos ganhar dinheiro, como estão ganhando dinheiro, se tem 60 milhões de brasileiros na sarjeta, se quebrou já 1 milhão e 600. Enquanto não tiver consumo, se não tem consumidor, não tem economia. Não tem economia. Só quem ganha é quem trabalha com commodities, né? Commodity é a única coisa que ganha. Commodity e banco. E banco. Olha aí, a Ford. Por que a Ford está saindo? Porque os pátios estão cheios. E eles sabem que não tem mais para quem vender. Como vai vender para quem um carro que vale 50 mil reais, o mais barato? Para quem aqui no Brasil? Se você tiver 50 mil reais, compre uma casa. Se estrutura melhor na sua vida. Agora, nenhum trabalhador vai botar 50 mil reais num carro novo. No máximo, ele pode tentar lá um carro usado, né? Com 10 anos, não sei o quê. Então, a Ford se deu conta que o mercado brasileiro está tão estreito que ela não tem mais margem de lucro. Aí se picou. Não? Como ia vencer mesmo o tempo de isenção fiscal que eles ganharam lá na Bahia, eles foram embora, deram um pontapé na bunda nossa e foram embora. Então, note as contradições que vai afetando o Bolsonaro. Então, hoje de manhã, inclusive, todos os dias de manhã eu só leio, como jornal impresso, o jornal O Valor. Porque é o jornal lido pelos empresários. Então, entre eles não podem se mentir, né? Sim. Porque é onde eles se abastecem de informação. Né? É como se nós aqui, como sindicalista e movimento popular, o Ricardo está mentindo para nós, está dizendo que o governo é bom. Ei. Em 2 toques nós ia te dar um pontapé na bunda. Bom, o Valor cumpre a mesma função que o sinal trocado. Ele tem que circular a informação que interessa para a burguesia. E você sabe qual era a manchete de hoje, dia 15 de janeiro, no jornal Valor? Governador Dória diz que Bolsonaro é desumano e genocida. Até lá já está saindo, exatamente. E o Dória não é um simples governador. O Dória, antes de falar, ele combina com a turma que é dele, né? Com os empresários. Sim, sim. Por isso que virou manchete. Né? Então, o que nós estamos sentindo? É possível que setores mais amplos da burguesia agora entrem na campanha fora Bolsonaro. Terceiro fator que eu acho que mudou a conjuntura. Lá em agosto, nós fizemos uma ampla campanha por uma peça de 400 páginas que os juristas fizeram para nós de um pedido de impeachment. Está lá na gaveta do Maia. 712 juristas assinaram o nosso pedido, além da CUT, MST, igrejas, etc. Sabe quem que não assinou? A OAB. Porque a OAB disse, não, nós temos que ter atenção, o impeachment é só em último caso, a gente não tem certeza dos crimes do Bolsonaro, etc. e tal. E eles não assinaram. Sendo o Felipe nosso amigo e de esquerda. Pois é. Não sei se você sabe, Sim. Ricardo, ou os que estão nos acompanhando, o pai do Felipe morreu na tortura, na casa de Petrópolis. Sim. E foi um dos corpos que a ditadura incinerou numa usina de açúcar do norte fluminense. Então, o Felipe não conheceu o pai, porque ele era molequinho, o pai foi sequestrado,
torturado, morto e queimado, tá? Num negócio lá. Bom, o Felipe, com essa trajetória, não quis assinar em agosto. A semana passada, deu uma longa entrevista. É hora da Câmara votar o impeachment. Bom, de novo, não é para julgar pessoas. Por que o Felipe tomou essa atitude? Bom, o Felipe é presidente nacional da OAB, ele não toma atitude sozinho. Sim. Ele liga para fulano, fala com as regionais. Vocês aí da OAB do Maranhão, o que pensam? Vocês aí da OAB de São Paulo. Bom, ele tem que ter maioria para defender uma posição pública. Então agora ele sentiu que tem apoio, né? Dentro dos agora pares. Ele sentiu pares. Que tem maioria, mas sendo a OAB uma instituição, cá entre nós, conservadora, sim, porque no fundo o advogado ele se orienta pelos marcos da institucionalidade, né? Ele não pode ser um revolucionário. Ele tem que seguir a lei, e a lei é conservadora. Então, sendo a OAB uma entidade por natureza conservadora, é muito emblemático que eles tenham aderido ao Fora Bolsonaro. Então, e agora, a depender do presidente da Câmara, que eu espero, pelo que eu tenho lido, que de fato vai ganhar o Rossi, independente da sua ideologia, sim, sim. Mas é dentro de uma nova correlação de forças, eu acho, Ricardo, que nós temos chances de lá por março, abril, encaminharmos o impeachment do Bolsonaro, que ninguém mais aguenta. Eu acho que até essa questão dele hoje, né, porque ser contra a vacina, ele está com medo do povo ir para a rua. Porque ele sabe que assim que a gente vacinar, ninguém vai controlar mais esse povo em casa. Nós vamos para a rua, vamos pedir a saída dele. Eu acho que ele também pensa sobre isso, né? É a nossa expectativa com movimentos populares, como parte dessa análise que eu estou repassando contigo. A nossa expectativa é agora lutar por vacina já para todo mundo, como prioridade zero, e assim que nós estejamos com a maior parte da população vacinada, não precisa todo mundo ainda, mas lá por março e abril, eu tenho usado a expressão da panela de pressão. O Bolsonaro e as suas ideias negacionistas, ele tapou o povo brasileiro numa panela de pressão. É verdade. Mas isso não significa que resolveu o problema. Porém, a vacina vai destapar a panela. E toda aquela pressão, aquele gás vai emergir. E o que eu tenho dito para minha companheirada aí nos movimentos, na CUT e no PT, nós temos que organizar esse povo, sobretudo aqueles 60 milhões da fila de emergência. Porque se nós não organizar, eles farão manifestações espontâneas. Exatamente. Que aí pode não necessariamente acumular por um projeto político. Vou dar um exemplo. Olha, em plena pandemia, nós do MST, inclusive, ajudamos. Mas ajudamos na carona, que foi a greve dos entregadores, dos motoqueiros. Foi uma greve espontânea. A exploração era tão grande, o cara tem que andar de bicicleta 5 quilômetros para ganhar R$5 para entregar uma pizza. Aí o cara sentia, né? Chegava de noite morto, né? E com R$20 no bolso, porque dava para fazer apenas 4, 5 corridas de bicicleta, ou de moto, pouco mais. Então, eles fizeram uma greve de um dia, porque não tem capacidade de aguentar mais tempo, e nós fomos lá socorrer com eles com cesta básica, em algumas cidades. Mas eu digo, se fosse organizado, eles poderiam resistir mais tempo, apresentar uma pauta de reivindicação, conseguir se organizar em sindicato, porque eles não têm sindicato, não tem nada. Tá? Então, nós, como esquerda, temos que se preparar para ajudar a organizar esse setor da classe trabalhadora que está aí perdido, os 60 milhões de desorganizados. Nós só sabemos que eles estão desorganizados, que a maioria são mulheres, chefes de família, 56% dessa população são mulheres trabalhadoras que são chefes de família, porque o marido se picou, deixou ela lá com 2, 3 filhos e ela agora tem que se virar. Tá? São jovens
e são negros. Então, essa é a população, né, que, junto com o setor organizado dos sindicatos, das centrais sindicais dos partidos, nós poderemos fazer as mudanças que o nosso país precisa. Coordenador, aqui tem uma pergunta de um ouvinte nosso aqui que trabalha no INCRA, ele é servidor do INCRA, e ele diz assim: o que o nobre coordenador do MST acha da correria por parte do governo em querer titular a todo custo as áreas disponibilizadas aos assentamentos e não priorizar uma política nacional de reforma agrária para que os assentamentos se tornem sustentáveis? Foi o companheiro Herbert Cantanhede que perguntou. Agradeço a contribuição do companheiro Cantanhede, que certamente conhece o INCRA por dentro e teria muito mais argumentos de explicar essa política insana do atual governo. Como eu disse antes, a política fundiária agora é administrada pela UDR. A UDR é para acumular terra no latifúndio. Tá? O próprio presidente da UDR, o Naban, ele tinha uma fazendinha de merreca de 156 hectares lá no Pontal do Parapanema. Ele vendeu aquela fazendinha e sabe lá as articulações que fez. Agora ele é dono de uma fazenda de 1.600 hectares no Mato Grosso. Entendeu? Não foi trabalhando, né? É capaz de ele ter ido uma vez na fazenda dele no Mato Grosso. Bom, mas sem querer falar mal das pessoas, porque aqui é luta de classe. Sim, sim. Então, o INCRA, como o companheiro aí sabe, acabou. Eles se transformaram numa tapera velha. Dá até dó de conversar com os nossos amigos, que são servidores do INCRA, servidores públicos, né? Tem profissão, tem responsabilidade, tem vocação. Porque o sujeito, para trabalhar no INCRA, tem que ter vocação. É igual o cara ser médico. Tu não vai trabalhar no hospital se tu não gosta de doente. Verdade. Tá? Então, o cara que vai trabalhar no INCRA tem que ter vocação. Gostar da reforma agrária, gostar de camponês, saber que as terras é um bem público. Nenhum homem produziu a terra. Portanto, elas têm que estar a serviço da sociedade. Então, o INCRA está fazendo terra arrasada. O próprio orçamento do INCRA para 21... eles não botaram nenhum recurso, fecharam o departamento de acesso à terra. Então o INCRA não vai desapropriar mais nenhuma terra. Porém, botaram lá no orçamento 2 bilhões, Ricardo, e Cantanhede, que Cantanhede sabe melhor que eu. Botaram no orçamento 2 bilhões. Para quê? Para pagar parcelas atrasadas dos latifundiários já desapropriados. Então viram... Entendeu? Qual é a prioridade? É absurdo, né? É ajudar os parentes, né? É ajudar a turma dos latifundiários. Então, normalmente o INCRA, antigamente, ele desapropriava uma fazenda e daí pagava em títulos resgatáveis em 5 anos, ou em 10 anos, ou em 20 anos. Agora, com esse dinheiro, eles vão pagar tudo. E o cara, com esse dinheiro, vai fazer o quê? Comprar outra fazenda maior ainda. Ó, e no tema da titulação, que é a origem da pergunta, da mesma forma. Isso aconteceu com todos os governos fascistas da América Latina. Talvez o Guedes até tenha aprendido isso lá com o Pinochet, que fez a mesma coisa no Chile. No Chile, nós tínhamos 2 governos progressistas, do Eduardo Frei, que era da democracia cristã, foi inclusive que distribuiu mais terra, e depois o Allende, que só teve no governo 2 anos e meio, então não distribuiu tanta terra. Quando subiu o Pinochet, o que eles fizeram? As fazendas dos caras mais reacionários, eles devolveram, com o povo em cima. Toma, fazenda é tua de novo. E com as fazendas, que já era a reforma agrária, que o cara já estava na cidade, que o cara não queria mais saber da terra, eles deram o título para os camponeses vender a terra. Por quê? Aí é a lógica capitalista, perversa, burguesa. Não tem estrutura, vende para quem tem, né? Não vai dar estrutura, tem. É claro. E na primeira crise, perfeito, a mulher teve que fazer cesariana,
o SUS não cobre, o médico é sacana, cobra por fora, pediu 10 mil reais. Porra, não tenho 10 mil reais, minha mulher vai morrer, não sei o quê. O que o cara faz? Vende a terra. É isso. Vende a terra e depois vai para a beira da rua. Então, o objetivo deles com a titulação é desmoralizar ideologicamente a reforma agrária. Nós, do MST, e com o apoio de alguns servidores do INCRA, temos feito uma campanha permanente. O assentado tem direito a título. Porém, lá na Constituinte de 88, nós conquistamos, com os nossos deputados progressistas, uma lei que nos protege agora. A lei diz o seguinte: o assentado tem direito a escolher o título. Se ele quer o título privado, que pode vender, e aí vai ter que pagar para o INCRA, ou um título que se chama concessão real de uso, CRU. Esse título de concessão real de uso é igual uma escritura normal. Vai aparecer lá o nome do cara, da mulher, sempre é importante botar no nome dos dois, porque Sim. A mulher é mais zeladora, o homem é mais sacana, né? Então o título, é verdade, né? A gente sabe. O cara toma umas cachaças, joga não sei o que, já tora a terra. Mas se a terra está no nome da mulher também, a mulher é que vai decidir. Não, eu não vendo a minha parte, então vende a tua. Aqui eu daqui não saio, que eu tenho que criar meus filhos. Então, o título tem que ser no nome do homem e da mulher, mesmo que não estejam casados pelo civil, mas a Constituição garante, né, o direito de companheiros, né? E aí esse título, ele é igual ao outro, só que ele não pode vender. É concessão real de uso. Você pode usar a vida inteira. Quando morrer, você deixa como herança para os filhos. Portanto, eles vão ter direito igual aos outros. Porém, tu não pode vender. Porque, no fundo, é esse o espírito da reforma agrária, Ricardo. A reforma não é para vender. Não é para vender. Não é para vender. Entendeu? Perfeito. O INCRA pagou latifundiário. Essa terra vem para o Estado. Perfeito. O Estado distribui para os pobres. Diz, ó, você vai trabalhar nesse lote, você nesse lote, nesse lote. Agora, a terra não é mercadoria. Você não pode vender porque não é tua. Verdade. Senão nós estaríamos fazendo o mesmo que eles. Aí o mesmo que eles. A terra é um bem da natureza que tem que ser colocada a serviço das maiorias. Câmbio, camarada Ricardo. João Pedro, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui também. A gente, principalmente agora, com o recrudescimento, né, dessas relações e principalmente o preconceito. Muito se falou sobre o MST, os companheiros do MST que tomam terra e tal. E agora, no auge da pandemia, vocês têm demonstrado o que pregam. Vocês têm agido da forma que pregam, ou seja, pregam solidariedade e têm feito solidariedade. Mesmo sem a ajuda do governo federal, como a gente já falou aqui, os companheiros continuaram produzindo, estão produzindo e estão dando comida a quem tem fome nas cidades, inclusive aqueles que falavam mal, que isso é importante a gente chamar a atenção para isso. Aqueles que falavam mal, que reclamavam, que tinham preconceito, estão sendo alimentados. Muitos de graça, realmente de graça, está sendo doado, e outros com o fornecimento dessa alimentação a um preço justo, como foi o caso do arroz. Tivemos aí uma subida de preço enorme, né? Claro, estão vendendo, os grandes produtores estão vendendo para o exterior em dólar, lógico. Mas quem é que ficou abastecendo o mercado local? Os nossos companheiros do MST, a grande maioria. Então eu tenho aqui também a parabenizar vocês por isso, né? Que é o normal. E que não devia ser, porque é o normal, né? Aquilo que a gente prega deve seguir. Então, e são 37 anos, né? Está fazendo 37 anos com muito, muito trabalho. Parabéns mesmo. Eu te agradeço, Ricardo, mas quero dizer que nós fizemos a nossa obrigação. É isso. Tá? Nós não fizemos para buscar elogios, nós fizemos por valor de sociedade. Eu sei disso. Então, durante todo o ano passado, no meio dessa verdadeira guerra, esse turbilhão de dificuldades, onde chegamos a perder, como eu te comentei antes,
ao redor de 47 companheiros e companheiras nos assentamentos, que nos causou muita dor. Aqui na Secretaria Nacional também, já nos primeiros meses, quando explodiu o vírus, nós perdemos uma companheira, que era já de mais idade, que trabalhava conosco na Secretaria Nacional. Então, nós perdemos muitos companheiros. Isso é a dor que ninguém repara depois. Então, nas discussões que nós estamos fazendo, no meio dessa situação tão difícil, um governo insano, genocida, sem política de reforma agrária, 80 mil famílias acampadas na beira da estrada. Então, nós vamos discutindo e construindo, né, essa política que o MST foi aplicando. Primeiro, a solidariedade. Solidariedade com os acampados. As famílias que estavam acampadas na beira da estrada, nós procuramos. Tem algum assentamento próximo? Tem. Então, leva o acampamento para dentro do assentamento. E, pelo menos, as famílias podem construir o barraco um pouquinho mais longe e podem produzir a comida nessas terras já de reforma agrária. Mas nem todos os acampamentos foi possível fazer isso, porque alguns estavam longe. Depois, produzir comida, que eu expliquei, nós até fomos privilegiados nesse sentido de poder trabalhar ainda, né? E levar essa comida para a periferia. Então, em todo o Brasil, em mais de 300 cidades do Brasil, nós, o ano inteiro, ficamos entregando comida para as famílias. E as famílias lá na fila, com todo aquele cuidado, muitas delas, quando chegava a vez delas pegar o saco de comida, às vezes emocionada, sobretudo as mulheres que são mais responsáveis, perguntavam: e quando o MST vai fazer a fila do trabalho, a fila do emprego, a fila da casa, a fila da terra? Essa é a panela que está lá. Então, tem um povo que quer brigar, que quer lutar, porque tem direito, sabe que tem direito. Então, semear solidariedade é também semear a esperança de que é possível mudar essa merda que está aí. Segunda coisa que nós fizemos, além da solidariedade, de plantar alimentos, foi seguir estimulando a agroecologia. Então, os nossos agrônomos continuaram trabalhando com os cuidados, né? Olha, agora é a hora de fazer o combate contra os venenos. Até porque os fazendeiros não produzem comida, né? Você, Ricardo, é testemunha, e todo o povo brasileiro. Alguém viu alguma carreta de algum fazendeiro distribuindo comida numa periferia? Eles não produzem comida. Só se comprasse no supermercado, né? Mas aí eles não iam ter essa generosidade toda. Então, recuperamos a agroecologia como, digamos, uma matriz que agora ganhou muita força. Até o tema do arroz. Né? O tema do arroz. Nós somos o maior produtor da América Latina de arroz orgânico com agroecologia. Nós produzimos 600 mil sacos por ano. Aí veio aquela crise do arroz por especulação, porque o arroz já estava colhido. O arroz já estava na mão das empresas, né? O arroz comum. E aí eles aumentaram o preço, como vocês se lembram. O saco de 5 quilos foi para 40, 50 reais. E nós mantivemos em 15 reais o saco. Claro, as nossas cooperativas se torceram, disseram, mas agora é a hora de nós ganhar dinheiro. Não. Agora é a hora de nós mostrar que se nós estamos ao lado da vida, que nós somos diferentes. É isso aí. Nós somos diferentes. E nós não aumentamos o preço e seguimos abastecendo, sobretudo as escolas, a merenda escolar, as prefeituras, etc. e tal. E a quarta iniciativa que nós tomamos, que quero aproveitar aqui também, foi de plantio de árvores. Nós estamos plantando árvore em todo o Brasil, com todas as dificuldades do primeiro ano, que ainda tem que fazer viveiro. O nosso levantamento, Ricardo, é que o ano passado nós plantamos 1 milhão de árvores. Olha aí. Mas a nossa meta é, esse ano, plantar 10 milhões de árvores. E aonde que nós estamos plantando? Nos assentamentos,
em lugares públicos das prefeituras. Tá? Por isso, temos uma orientação, inclusive, agora com os novos prefeitos e vereadores, ir lá e falar com eles e esse lá que eles plantem árvore. E nós podemos plantar. Encher de árvore a cidade, porque a árvore é ela que dá equilíbrio na natureza. A árvore é a zeladora da água. Aonde não tem árvore, não tem água. Por isso, a tragédia anunciada da região de Balsas, onde a fazendeirada gaúcha derrubou todo o cerrado. Não é derrubar o cerrado, é derrubar árvores, ainda que isoladas. Vai acabar com a água. Então, nós temos que replantar árvores para poder ter água, que a água é o alimento mais importante que nós temos para a nossa saúde. E então, nós estamos difundindo o plantio de árvores em toda a região, inclusive aí na Amazônia temos um plano de replantio de árvores. Tá? E como última medida que nós estamos tomando, interna, né, já que foi a tua provocação, é formação política. Esses são tempos de estudar, de ter informação, de ter notícia. Então, o lado bom da crise foi as nossas lives aqui, né? Você está em São Luís, eu estou aqui em São Paulo, e estamos falando para milhares de pessoas que nem sabemos onde estão. Exatamente. Tá? Então, esse espaço é muito importante para nós fazer formação política. Esse programa aqui é um programa de formação política, de debate de ideias, de você saber para onde vai a situação do nosso país. Então, são tempos de formação política, para nós ter mais clareza de para onde nós vamos. E, por último, eu diria, nós, como MST, temos que pregar o tempo inteiro o otimismo, a esperança. O Brasil vai mudar, e vai mudar para melhor. Esse Bolsonaro e a turma deles, de fanáticos, fanático existe em toda a sociedade, e é, digamos, a parcela mais ignorante de qualquer sociedade. Tá? Vocês sabem como funciona o fanatismo. Se o cara torce para o Sampaio Correia, ele vai sempre achar que o Sampaio Correia é melhor que o Flamengo. Não tem argumento que explique para ele. Porque o cara é fanático. Perfeito. O cara é fanático. Então, o cara que é fanático do Bolsonaro é fanático, não adianta. Mas eles são uma minoria. 5%, 10%. Infelizmente, muitos deles estão nas polícias militares, estão na Força Armada. Tá? Mas eles não são a maioria da sociedade. Isso ficou provado, inclusive, nas eleições municipais. Perfeito. Todo candidato que quis dizer eu sou Bolsonaro se ferrou. A população derrotou. Tá? Eles não elegeram em nenhuma capital candidato com a marca do Bolsonaro. Então, nós temos que ser pregadores do otimismo. Quem trabalha com o povo, como vocês no sindicato, seja na comunicação, seja na organização, não pode ser pessimista. Verdade. Pessimista, vai lá torcer para o Sampaio Correia. Aqui tem que ser otimista. Não, aqui tem que sempre alimentar o povo com a esperança de que é possível mudar e que virá mudança. A minha geração, não sei se tu chegou a pegar esse tempo, Ricardo, eu vejo que você também tem os cabelos brancos. Sim, sim, muito. Mas a minha geração pegou 20 anos de ditadura militar. Aí sim foi duro. Que tudo tinha que ser clandestino e a repressão vinha. Não? Muita gente perdeu a vida. Acabei de comentar do pai do Felipe Santa Cruz, da OAB, como que morreu. Tá? Só porque era do Partido Comunista. E nós temos a responsabilidade de não deixar que isso aconteça de novo, né? Essa é a não nossa aconteça de responsabilidade. novo. Ou seja, mesmo com 20 anos de ditadura, nós damos uma volta por cima, houve a redemocratização, o ressurgimento dos partidos, dos sindicatos, aflorou as centrais sindicais. Agora nós estamos bem melhor para derrotar esses neofascistas e nós, num futuro logo aí, reconstruir um projeto de nação e nós termos um país muito melhor, mais igualitário, mais justo, sem racismo, sem feminicídio, que é tudo que nós queremos. Verdade.
Infelizmente, nosso programa está chegando ao final. Eu queria agradecer a participação e os esclarecimentos prestados pelo coordenador nacional do MST, João Pedro Stedley, e, mais uma vez, parabenizá-lo pelos 37 anos de fundação dessa importante instituição. Diga aí para nós. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Pessoalmente, eu tenho uma ligação afetiva muito grande com o Maranhão, porque aprendi a gostar de grandes figuras que o povo do Maranhão deu para o povo brasileiro, como o João do Vale, né? Como a Maria Aragão, a primeira médica negra, fundadora da CUT, aí do Maranhão. Verdade. Uma mulher fantástica. Né? Aprendi e convivi com Neiva Moreira, que foi meu colega no tempo que eu morei no México, e era uma figuraça, um ícone do jornalismo brasileiro. Né? Então eu aprendi a gostar, tive o privilégio de ser amigo do governador Jackson Lago, também uma figuraça, né? Então eu tenho ligações afetivas com esses maranhenses que já nos deixaram, né? E que deixaram um legado. Sim. Né? De brasilidade, de nacionalidade, né? De luta pela igualdade social. Não foram chauvinistas, o Maranhão é melhor que os outros só porque nós temos aqui o tambor de crioula. Né? Foram sujeitos do mundo. O Neiva Moreira, eu acho que foi o jornalista mais internacionalista que nós tivemos, tá? No Brasil. Então, eu sou muito grato por esses ícones que o povo do Maranhão nos deu para todo o povo brasileiro. E espero que vocês continuem com essa sementeira de valorosos homens públicos e da cultura, e das ciências e da arte, que ajudem o povo brasileiro a se libertar. E, por último, um recadinho aqui, vou falar bem baixinho. Não entreguem a base de Alcântara. Ajudem os povos quilombolas lá a enfrentarem os gringos. Com certeza. Para nós botar uma faixa bem grande lá no porto de Alcântara. Yankees, go home! Vão embora, seus filhos da mãe. Um grande abraço a todos e todas. Obrigado Ricardo. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Mais uma vez, queremos agradecer também a participação dos nossos ouvintes e seguidores no Facebook pela companhia. Continue agora com a programação da nossa SINDCEP Rádio Web. Ixi, ele já saiu, né? Ele já saiu?